Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O Abril Azul é comemorado todos os anos como um mês dedicado à conscientização do TEA. E para nós explicar mais sobre esse transtorno do espectro autista, eu recebo aqui a psicóloga Bruna. Bruna, é um prazer lhe receber aqui no Ver Mais. Obrigada. E já nos explique um pouco mais o que é o autismo. Boa tarde a todos. O autismo, ele principalmente se caracteriza por uma condição de saúde que elabora algumas sintomatologias que a gente chama. Então, repetitividade de comportamentos ou de brincadeiras quando se tratam de crianças. A gente tem rigidez de padrões de funcionamento ou manias comportamentais. A gente tem também uma dificuldade de interação, de habilidades sociais, de interação dentro de grupos sociais, escolas ou ambientes de trabalho, por exemplo, assim como a gente tem uma dificuldade que se chama dificuldade de comunicação. Essa comunicação ela pode ser uma comunicação verbal, ou seja, algumas crianças e adultos têm dificuldade de se comunicar pela fala ou entender a linguagem que não é verbal. Então, expressões, gírias, metáforas, isso também faz parte do globo de sintomas que caracterizam o autismo. Todas essas características juntas fecham um quadro que é um quadro chamado de transtorno do espectro autista. E se ele não for tratado, diagnosticado, como ele pode afetar na vida da pessoa? Então, o autismo sendo uma condição de saúde, ele tem uma melhora ou uma piora do prognóstico clínico que a gente chama. Então, à medida que você tem casos que são mais severos e você tem intervenções mais precoces, esse cérebro aprende a se desenvolver melhor, ou seja, fazer mais neuroplasticidade e desenvolver essas áreas de comunicação, interação, fala, à medida que há mais intensidade dessas terapias, né? Além de melhorar com certeza a saúde mental, principalmente quando a gente fala de pessoas adultas que têm autismo também, né? E a gente vê crianças, principalmente hoje, algumas que não conseguem nem com barulho socializar em locais com muita gente, outras que já conseguem ir, conversam. Qual é a diferença desses graus de autismo? A diferença principalmente é que muitas crianças ou adultos que estão dentro do espectro, eles têm uma modificação que a gente chama de uma comorbidade que se chama transtorno do processamento sensorial. Então, eles têm hipersensibilidade às vezes tátil ou eles têm hipersensibilidade a texturas, a sons, a entradas de luzes específicas. Então, às vezes, como comorbidade clínica, eles têm essa especificidade de muita sensibilidade sensorial. Cada um de um jeito, cada um numa intensidade que às vezes é mais ou menos agressiva para eles, mas é principalmente essa característica sensorial do TEA. E como faz para diagnosticar? Porque a gente vê até relatos hoje na internet que tem bastante de mães que foram diagnosticar com 2, 3 anos ou até quando começou a ir para a escola. Quais são os sinais que a criança vai dando? Os sinais, eles principalmente, quando a gente fala de crianças pequenas, eles englobam às vezes a dificuldade da criança de ter variabilidade na atividade do brincar ou variabilidade na forma como ela se comunica. Então, crianças que têm um linguajar restrito repetem as mesmas palavras, ou crianças que brincam repetitivamente com coisas que não são brinquedos, ou que brincam de uma maneira exagerada e intensa, que acaba atrapalhando o desenvolvimento dele da ludicidade, da imaginação. Esse é um dos sinais iniciais, além do sinal que é um sinal clássico que acontece próximo ali dos 2 anos, que é quando as mães principalmente identificam, que é o atraso na fala. Então as crianças acabam sendo muito monossilábicas ou falam poucas palavras, e uma criança nessa idade já tem que ter um repertório de frases de no mínimo 50 frases, por exemplo. Então esse é um sinal de alerta bem importante. E Bruna, tem bastante adultos hoje também que já na fase adulta descobrem que tem o transtorno de autismo. E como faz para descobrir isso e o que influenciou na vida desse adulto que não foi tratado desde a infância? Quais são os problemas que pode ter hoje na vida adulta? Isso é uma boa pergunta, porque hoje em dia a gente tem um tema que é bastante polêmico e que a gente tem que desmistificar, que é às vezes a gente não ter capacidade técnica para fazer uma avaliação diferencial. O que é uma avaliação diferencial?
Então, dentro da neuropsicologia, eu sou neuropsicóloga, você faz uma avaliação diferencial e você elimina outros diagnósticos que tenham também essas dificuldades. Porque não são só pessoas com autismo que têm dificuldade ou ansiedade social ou coisas do tipo. Então, a principal característica é você eliminar outros tipos de diagnósticos dentro de transtorno de saúde mental e você chegar numa construção de que aquela pessoa tem dificuldades que atrapalham o trabalho dela, tem prejuízos que atrapalham a convivência ou os relacionamentos sociais dela e que estão englobados naqueles sintomas que eu te falei. São repetitivos, dos mesmos assuntos, nos mesmos temas, tem manias, tem hobbies que às vezes são exagerados ou que acabam atrapalhando o desenvolvimento de outras habilidades. Então, é mais ou menos por aí que começa o caminho de identificação inicial. E quando os pais estão achando que os filhos podem ter autismo, eles devem procurar logo um médico, um neuro? Quase sempre o percurso ideal é o percurso de você buscar uma boa avaliação psicológica ou neuropsicológica, para que você tenha essa avaliação diferencial, que é uma avaliação mais robusta de informações. E depois, se for identificado mesmo essa hipótese clínica, aí vai ser recomendado que essa criança busque um neuropediatra ou um neurologista que esteja habilitado nessas áreas que a gente chama de neurodiversidade, para aí sim fechar esses critérios diagnósticos e ver se há uma recomendação para outros tipos de avaliações fonológicas ou avaliações sensoriais dentro da terapia ocupacional, entre outros, né? E ter essa equipe de multiprofissionais durante o tratamento acompanhando a criança ajuda e de que forma? Faz total diferença, principalmente quando a gente tem essas outras comorbidades clínicas. Por exemplo, algumas crianças têm o que a gente chama de apraxia da fala. Então, elas têm dificuldades motoras para desenvolver o processo da fala. Então, nenhum paciente vai evoluir clinicamente se ele não tiver também o acompanhamento de um fono, por exemplo. Então, conforme cada caso for identificado, cada terapia vai ser melhor direcionada conforme o nível de habilidade que precisa ser desenvolvido naquele momento e naquela idade. Então, é muito importante. E sobre o Abril Azul agora que nós temos, qual a importância de termos um mês dedicado para esse assunto e falar sobre ele e por que o mês de abril? Então, em 2007 foi estabelecido pela ONU, dia 2 de abril, como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, no mês de abril, todos os profissionais, famílias atípicas ou associações que de certa forma falam sobre autismo acabam trazendo mais informações para que a gente entenda essas questões que são de sensibilidades sensoriais, dificuldades de comunicação, sensibilidades específicas que são do TEA. Então, essa data ela é muito importante, principalmente porque o autismo faz parte de um grupo de deficiências invisíveis. O que significa? Significa que, às vezes, a gente olha uma pessoa e a gente não tem uma cara de autista, a gente não tem necessariamente um estereótipo de um autismo clássico que a gente conhecia outrora. Então, hoje, a gente tem que divulgar mais essas especificidades que são invisíveis e que atrapalham muito uma pessoa com autismo, independente da idade. E nós pesquisamos também que atinge muito mais os meninos do que as meninas. Tem alguma explicação para isso? Na realidade, isso é em partes verdadeiro, porque estatisticamente, ao longo do desenvolvimento dos conhecimentos clínicos, se foi feito mais diagnósticos clínicos em meninos. Mas a gente tem uma discussão, que é uma discussão de gênero, que identifica que muitas mulheres autistas não são identificadas, justamente porque a gente ainda tem protocolos ou padrões de identificação que são pensados somente no gênero masculino. Então, a gente não tem mais essa visão de que o autismo seja somente o autista clássico do gênero masculino. Essa é uma visão que a gente tem quebrado hoje em dia, porque ainda existem muitas mulheres autistas e que essas sim são muitas vezes identificadas muito tarde, o diagnóstico vem tardio também. E você faz parte da AMA, aqui da região, e como funcionam os trabalhos, os serviços que vocês oferecem para a comunidade? Muito bem, essa é uma informação muito importante. Eu sou coordenadora de saúde da associação e a gente tem desenvolvido muitos trabalhos. Desde ontem nós estávamos no centro de eventos fazendo um grande evento onde discutimos várias áreas relacionadas ao autismo, família, cuidado educacional e saúde.
Então a associação ela tem sido um espaço de trocas e um espaço de acolhimento para esses pais, para a gente discutir políticas públicas, acesso a boas informações, que é o que a data do dia 2 preconiza, que a gente tenha informações científicas e que a gente tenha uma boa comunicação sobre o que de fato é o autismo que é visível, o autismo que é invisível. Então a associação tem desempenhado um papel muito importante nessa disseminação dessas informações corretas, assim. E os pais de autistas podem procurar a AMA? Como funciona esse acolhimento? Sim, os pais devem procurar a AMA. A AMA, além de ser um espaço de escuta, ela é um espaço que agora nós estamos abrindo uma sede de atendimentos educacionais, então vai ser inaugurado agora nas próximas semanas, a partir do dia 13. Então nós vamos ter um espaço físico, além de um espaço de acolhimento que a gente tem para os pais, preparado para a gente começar procedimentos de acompanhamento precoce de crianças pequenas. Então, os pais devem procurar a AMA. Através da AMA, eles conseguem a carteirinha do autista e, através dessa carteirinha, eles são beneficiados com muitos direitos dessas crianças ou adultos. Com certeza, uma associação que ajuda muitas pessoas. E todos os pais que tiverem dúvidas podem entrar em contato com vocês. Os contatos estão aparecendo aqui na tela para tirar todas as dúvidas e também se sentirem acolhidos. Muito obrigada, Bruna. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e obrigada por ter vindo ao Ver Mais. Obrigada, boa tarde.